Boa noite. Eu gostaria de convidar você que está aí atrás a sentar um pouquinho mais na frente. Amém? Se você puder sair, sentar um pouquinho. Principalmente tem muitas vagas aqui. Então vamos sentar um pouco mais na frente. Amém, queridos? Com muita alegria nós estamos aqui nesse pós-Betel. Quem foi no Betel? Aleluia. Eu acho que hoje a gente... Eu não sei vocês, né? Mas assim... Ele está aqui ainda, né? Glória a Deus. E é interessante que a mesma unção que nós vivemos ali, nós estamos vivendo aqui neste lugar. Amém? Deus, Ele é fiel. Eu até falei, Senhor, eu não vou ter nem olho aberto de tanto chorar. Eu já é pequeno. Mas, assim, com muita alegria, nós estamos aqui. E assim, essa palavra... na nossa organização, na organização humana, era para ter sido ministrada no encerramento da campanha, no encerramento do Betel. Mas, como Deus ele é soberano, como Deus ele faz do jeito que Ele quer, não aconteceu. E aí, hoje, no mover, eu falei, Senhor, eu comecei a rir, falei, Senhor, acho que eu não vou nem pregar. Né? Porque esse mover que a gente está, a presença de Deus... Mas Deus, eu creio que Ele quer nos ensinar algo. Deus, Ele quer que nós possamos ter um coração grato. Fala assim, um coração grato. É interessante que ontem eu ganhei esse lindo colar colocado gratidão. Eu falei, nossa, lindo demais. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre gratidão. Eu creio que nesses dias, Deus tem falado muito aos nossos corações. E quem é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Gratidão, o que significa gratidão? A gente fala tanto, né? Então, é interessante que a psicologia, ela se apropria desse termo, gratidão, a ponto dela utilizar como ferramenta para ajudar o cliente, o paciente. E está na Bíblia, né, gente? Está na Bíblia. E as ciências hoje, ela reconhece a importância da gratidão. Olha que coisa linda, tremenda. A gratidão é quando nós apreciamos o que nós recebemos. Só coisas materiais? Fala assim comigo, não. Quando nós reconhecemos aquilo que está chegando até nós. É quando a gente redireciona a nossa atenção para aquilo de bom que está acontecendo nas nossas vidas. Quem é grato por Deus neste momento, porque Deus tem agido e tem feito na sua vida, dá um glória a Deus bem alto. Então, nós estamos redirecionando, nós estamos tirando os olhos de nós estamos tirando os olhos das coisas naturais, tiramos a atenção de coisas que nos afastam da presença de Deus, estamos direcionando para quem? Para Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É uma sensação de maravilhamento da vida. Fala assim comigo, faz assim, ó. Ai, que delícia, né? Tem gente que não consegue respirar assim. Muitos estão no hospital, né? Mas é você ter a sensação de maravilhamento daquilo que você está recebendo, daquilo que é em relação à vida, é você engrandecer o que Deus tem feito, é o sol, são as estrelas, a lua, é o passarinho que canta, isso é você ter a sensação de maravilhamento. Amém? Então, tudo isso significa gratidão. E nós precisamos aprender a ser grato. Nós precisamos aprender a ser grato. É interessante que, às vezes, a gente não dá o devido valor àquilo que Deus nos dá. E, muitas vezes, a gente reconhece, a gente valoriza quando, às vezes, a gente perde. Quando há algo que acontece nas nossas vidas, mas em nome de Jesus, quem vai aprender a agradecer o Senhor nessa noite? Agradecer mesmo nos momentos difíceis. É interessante também que a neurociência, acho que é a neurociência, não entendo muito, mas um pouquinho
que eu estudando, né, fazendo cursos, eu vi que a neurociência diz que a gratidão, ela interfere nas nossas células. Células do corpo, olha que interessante. E tem uma cientista, uma escritora, psicóloga, eu não sei o perfil dela, mas ela chama Sonja. Ela fala assim: as pesquisas mostram claramente que as pessoas mais gratas são mais felizes, são mais energizadas e esperançosas. E é interessante que houve, um tempo atrás, uma pesquisa aonde pegaram várias pessoas com depressão, com ansiedade, e dividiram essas pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo, todo dia, durante um período, elas tinham que, no final do dia, escrever 3 coisas que elas poderiam agradecer. O grupo 2, eles iam escrever 3 coisas que incomodaram ele durante o dia. E o terceiro grupo era neutro. Passado muito tempo, descobriu que o primeiro grupo, aonde havia o reconhecimento das coisas boas que aconteceram com eles, melhoraram a depressão, foram mais felizes. Amém? Então nós precisamos, queridos, ter um coração grato. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Às vezes a gente pensa assim: mas eu moro numa casa tão simples. Mas eu vou dizer para você, tem gente que nem casa tem. Hoje eu estava... a gente acordou e eu fui... eu falei: nossa, a gente precisa ir no mercado. Porque lá em casa, perto, é muito caro. Eu falei: vamos no mercado. Quando eu saí de casa, eu descendo a rampa, eu olhei para o céu, assim, olhei estava quente, eu falei: nem ter que ir no mercado. Queria estar indo na praia. Eu nem fechei a boca, gente. Deus falou assim: e a palavra que você vai ministrar? Eu falei: Senhor, me perdoa. Porque tem gente que nem dinheiro para compra tem. Então, me perdoa. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos agradecer, precisamos aprender a agradecer. E eu quero dizer para você: para de ficar se comparando com a outra pessoa. Aquilo que Deus tem para você é seu. Aquilo que Deus tem para o outro é do outro. Para de se comparar. A comparação nos faz pessoas frustradas. Eu queria, pregar, cantar. Querido, qual que é o seu ministério? Qual que é o seu ministério? Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Tem um que é cabeça não. Tem um que é o dedo, tem um que é a mão. Mas é o corpo de Cristo. Naquilo que Deus te chamar, você vai fazer com excelência e vidas serão alcançadas. Mas a gente gasta, a gente tem mania, como eu dei meu exemplo, a gente tem mania de olhar a grama do outro. Não, mas a grama do outro é mais verdinha. Mas você não conhece como é que é a grama do outro. Se ele coloca, sei lá o que, ervas ali, sei lá. Então nós precisamos, porque Deus nos chama. Fala assim comigo: Deus nos chama para agradecer, para ter um coração grato. Abre comigo, a minha versão é NAA. Abre comigo, por favor, em Lucas 17. Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Repete comigo: 10 leprosos. Que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresenta-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano.
Então Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achegou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé salvou você. Esses 10 leprosos, apenas um teve um coração grato. Você tem tido um coração grato? É interessante que, de um lado, nós temos a gratidão. Do outro lado, nós temos a ingratidão, a insatisfação. Nós temos a frustração, a murmuração. Se você entender o que eu vou estar ministrando hoje, você vai virar uma chave aí, e você nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais você vai ser o mesmo. Então, de um lado nós temos o quê? A gratidão. Do outro lado nós temos a ingratidão. Deus nos chama para sermos gratos. Olhe comigo em Colossenses. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e estejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com que? Gratidão no coração. Abre comigo em Salmos número 100. Deus nos chama para ter um coração grato. Salmos 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quem crê nisso, dá um aleluia bem alto. No versículo 4. Entre por suas portas com ações de quê, queridos? Ações de graça, gratidão. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-se graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Fala para o seu irmão: Jesus é bom, Deus é bom em todo o tempo. Amém? É interessante que no Salmo 100, aqui o salmista, ele está com a sensação de maravilhamento. Ele está glorificando a Deus. Ele está dizendo o quão é formoso a presença, o quanto Ele é bom. Ele está direcionando, tirando o foco dele e colocando em Deus. É isso que nós precisamos aprender. Tira os olhos de você e olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Agradeça a Ele. Isso é maravilhamento. Amém? Então, de um lado nós temos o quê? Gratidão. E do outro lado nós temos ingratidão, insatisfação. Nós temos a frustração, a murmuração e, consequentemente, a crítica. Fala comigo, misericórdia. Vou falar de um coração ingrato primeiro. Quando nós temos um coração ingrato, isso nos leva a nos afastar das promessas que Deus tem a nosso respeito. Isso afasta a gente dos milagres de Deus. É interessante que o povo de Israel, a jornada deles era uma jornada rápida, quando eles saíram do Egito. Porém, porque eles murmuraram, porque eles foram ingratos,
Eles ficaram quantos anos? 40 anos. E eu quero perguntar para você, quantos anos você está aí na mesma situação? Será se nós estamos com um coração igual ao coração do povo de Israel no deserto? Será se nós estamos? Deus pergunta para nós hoje. Mas mesmo que você esteja, Deus ele vai trazer o renovo sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Então aquele povo, ele tinha um coração duro. Quantas vezes eles perguntavam, não tem comida, né? Deus mandava as cordonizas, mandava o maná. E eles reclamando, nunca estavam satisfeitos com aquilo que Deus trazia. Queridos, quantas vezes nós, seres humanos, nós temos essa tendência de sermos ingratos. Ah, mas vou comer ovo de novo. Porque carne está caro, né? Vou comer frango de novo. Vou fazer isso de novo. Coração ingrato. E isso é muito tendencioso do ser humano. Por isso que nós temos que estar atenta àquilo que está acontecendo conosco. E eu quero dizer para você, eu quero mostrar como surgiu a insatisfação. Assim como aquele povo de Israel, eles estavam sendo um povo insatisfeito. Eles estavam sendo um povo ingrato. Não é muito diferente nas nossas gerações, na nossa vida. Abre comigo em Isaías 14. Isaías 14. Surgimento da insatisfação. 14, 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel, um pouquinho na frente, 28, 13. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemple. Misericórdia, né? Olha o surgimento da insatisfação. Satanás, ele queria
estar acima de Deus. Ele queria ser igual ou estar acima de Deus. Nesse momento, eu vejo que ele estava olhando para ele mesmo. Aqui nesse momento, ele estava surgindo a dúvida, estava surgindo o orgulho, estava surgindo um monte de sentimentos que nos afasta da presença do Senhor. E aí eu quero que você abra em Gênesis 3. Nós estamos falando de um coração ingrato. Um coração ingrato que afasta das promessas de Deus nas nossas vidas. Gênesis 3:1 nos diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha interessante. Vou repetir novamente. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que ele estava gerando aqui? Dúvida. Ele pegou uma verdade e inverteu, ele estava manipulando. Ele pegou uma verdade e transformou em meia verdade, colocando dúvida no coração de Eva. No versículo 2, a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então ela respondeu certo. A gente pode comer de tudo. Porém, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham à morte. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Gente, dúvida. Será que esse sentimento não é o mesmo quando ele caiu? No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que eles dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecidos, conhecedores do bem e do mal. Gente, é a mesma coisa. É o mesmo sentimento que foi gerado ali na queda dele. Ele estava pegando algo que era dele, tentando colocar no ser humano, na Eva. E pior que ela caiu. O pior que ela caiu. Ele estava soprando nos ouvidos dela. Soprando dúvida. Quantas vezes nós pegamos a palavra e temos dúvida? Quantas vezes nós pegamos a palavra, muitas vezes invertemos princípios e valores. E eu quero perguntar para você, e eu fiz essa pergunta para mim também: quantas vezes nós temos dado ouvido à voz de Satanás? Tendo um coração ingrato. Quantas vezes nós temos ouvido Satanás através da nossa insatisfação daquilo que nós estamos vivendo e temos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos mudar isso, porque isso afasta as promessas, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Isso é da natureza humana. Isso é da natureza humana. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. Assim como a serpente ali soprava nos ouvidos, não é diferente agora. Eu acho que todos sabem que quando nós viajamos em dezembro,
Nosso carro estragou no meio da estrada. Eu queria esganar meu marido, né? Porque eu falei para ele que o carro não dava para ir, mas ele teimoso. Quem conhece o bispo aqui, teimoso? Pois é. E a gente foi. E eu confesso que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito irada. Muito. Eu não queria nem olhar na cara dele, tadinho. Mas Deus foi trabalhando. E aí, quando nós chegamos ali, em Cascavel, a gente foi numa igreja, ali não tem fonte, mas nós somos na igreja que o Felipe está congregando. E Deus falou conosco. Quer dizer, falou comigo, né? E ele lá atrás, é isso aí, Deus. Vai lá, Jeová. Vai aí, Senhor. Né? E assim, eu entendi. Né? Eu acho que mesmo nas coisas difíceis, a gente precisa trazer as coisas boas. Que bom que a gente tem um carro. Mesmo que ele tenha estragado, mesmo que ele tenha dado um prejuízo bem grande, né? Né, Veraldo? Bem grande. Mas que bom que nós temos um carro. Porque tem pessoas que não têm um carro. Não é o que eu quero, em que a gente quer ainda. Não, mas glória a Deus por ele. Glória a Deus. Talvez você não tenha, mas você anda de ônibus. Glória a Deus pelo ônibus, porque tem gente que eu sei que vai andando. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos tirar todo o coração ingrato nas nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe o que gera um coração ingrato? Quando você tira os olhos de você e coloca os olhos naquilo que o vizinho tem. Vou dar um exemplo. A pastora Olga está com esse chale. Chale, pastora? Sharp. Ai, queria tanto um Sharp, que lindo. Não estou fazendo direta não, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Não, mesmo, diante de Deus. Eu não sou, vocês me conhecem, né? Nossa, eu queria tanto um negócio desse, né? Aí, só que eu esqueci que eu ganhei um colar maravilhoso. Então, eu não estou valorizando aquilo que Deus me deu. Eu estou querendo algo que é dela. Algo que Deus tem para ela, assim é ministerialmente também. Que eu e você possamos entender e tirar todo o coração ingrato das nossas vidas. Um coração ingrato nos faz pecar. Por quê? Porque a gente está insatisfeito. Se a gente está insatisfeito, a gente vai buscar outros lugares para saciar aquilo que não está sendo saciado. Mas às vezes não é porque está sendo saciado, não. É porque você está olhando pela janela ou ângulo errado. Nós precisamos, queridos, aprender a reconhecer e valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Esses dias eu acho que foi quinta-feira, Deus falou assim comigo. Eu ia começar a atender 11 horas da manhã. E Deus falou assim, vai ali na varanda e toma seu café da manhã ali. E eu fui para a varanda. E eu estava precisando me esparecer, que tenho tido muito cansada. E aí eu comecei a contemplar. Quem conhece a minha casa sabe. Comecei a contemplar a montanha, o sol. E Deus me fez refletir toda a minha vida. Uma pessoa que Deus restaurou. Uma pessoa que não tinha casa, que vivia de favor, que morava de favor, que tinha um desejo de criança de ter uma cômoda, cheio de bebelozinho. Aí eu não tinha, aí o que eu fazia? Eu pegava uma mala vermelha. Quem é da época da mala vermelha? Só eu? Ah, tia Lúcia. Ana, você também? Gente, aquela mala vermelha fica na história. Uma mala vermelha, não é? Era vermelha. Aí eu colocava um paninho, arrumava, limpava o quarto. E aí colocava minhas coisinhas. E Deus começou a lembrar das dificuldades. Começou a me lembrar dos momentos que eu ficava entre Brasília, Goiânia, Brasília.
Minha casa era mais ônibus do que outra coisa. E Deus começou a gerar no meu coração um coração grato. Porque aos olhos humanos, aos olhos naturais, nós não tínhamos condições nenhuma de comprar aquela casa, mas foi o Senhor que nos deu. Quem está próximo de nós, pastora Olga, pastor Maestro, eles participaram desse momento nas nossas vidas. E foi um milagre de Deus, e milagre não se explica. Não se explica. Porque humanamente dizendo era impossível. Mas aquilo que é impossível a Deus é impossível ao homem, é possível a Deus. Então, minha querida, meu querido, tira esse coração ingrato do seu coração. A questão não é aquilo que você tem. Tem pessoas que têm riquezas, têm o mundo aos seus pés, mas são pessoas infelizes. A questão não é o que nós temos, é quem nós somos em Deus. A nossa felicidade não está nas coisas naturais. Não estão. Segundo, a parte do coração grato. Quando nós temos um coração grato, nós vamos atrair o favor de Deus. Quando nós temos um coração grato, nós vamos reconhecer o poder de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos um coração grato, nós vamos trazer as promessas de Deus nas nossas vidas, os milagres do Senhor para as nossas vidas. E é interessante que Jesus, em vários momentos, Ele nos ensina a ter um coração grato. Primeira delas está em João 11:17. Nós não vamos ler. Mas ali fala sobre Lázaro. Lázaro já estava morto. E as irmãs ali de Lázaro foram para Jesus reclamando. Se você tivesse ido, talvez ele estivesse vivo agora. E Jesus ali, ele dá uma palavra, falando que ele é a ressurreição. Minha querida e meu querido, quantas vezes, quantas coisas estão mortas na sua vida e na minha vida. Quando nós temos um coração grato, Deus, Ele vai ressuscitar os nossos sonhos. Nós estamos vivendo esses dias de recomeço, então recomeça tendo um coração grato diante do Senhor. Colocando no altar dele aquilo que está morto, aquilo que você não tem mais esperança, aquilo que te traz dor, aquilo que te afasta da presença do Senhor. Lembre-se que Jesus, Ele pode ressuscitar tudo nas nossas vidas. Jesus, Ele ressuscita. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. O que está morto na sua vida? O que tem te afastado da presença do Senhor? Coloca no altar do Senhor. Fala para Deus: Deus, eu entrego aqui. Eu entrego a Ti, ó Deus, essa dor. Ressuscita às vezes minha alegria. Ressuscita, ó Deus, a minha esperança. Ressuscita essa área da minha vida que está morta. Talvez é a área espiritual, emocional, financeira. Ressuscita. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Amém? Segunda coisa. Jesus, na multiplicação dos pães, em Mateus 15, Jesus tinha ali 7 pães e alguns peixinhos. Mateus 15, 32. Jesus ali com a multidão, perguntou para os discípulos, ele se compadeceu da fome daquele povo.
E aí ele perguntou para os discípulos: o que vocês têm? E ele falou: 7 pães e alguns peixinhos. Queridos, nós temos sido alimento para as pessoas que estão ao nosso redor? Pergunta para o seu irmão: você tem alimentado as pessoas que estão ao seu lado? Através da presença de Deus, falando da presença do amor de Deus na sua vida? Jesus, naquele momento, ele pega os pães, ele pega os peixes, ele agradece ao Pai. E ao que, queridos? Multiplicação. Come toda aquela quantidade de pessoas, ainda o que? Sobra. Quando nós agradecemos, quando nós temos um coração grato daquilo que nós temos, Deus, ele traz a multiplicação. Talvez você não esteja comendo aquilo que você deseja, mas Deus, ele não deixa faltar e nem mendigar o pão, porque a palavra dele nos diz isso. E Deus, ele supre as nossas necessidades. Mas também aqui fala de algo espiritual, o quanto nós temos alimentado as pessoas que estão ao nosso redor. Que eu e você possamos pensar sobre isso. E terceiro e último, Jesus, ele se torna servo. Está em Lucas 22, de 14 a 19. Ali era o momento da ceia. A última ceia antes de Jesus ser entregue. Onde ele seria morto por mim e por você. Momento aonde ele sabia o que ia acontecer. E ali ele agradece o pão, o vinho, reparte para todos, inclusive para quem? Judas Iscariotes, exatamente. Que tremendo. Nós temos sido servos de pessoas que muitas vezes nos perseguem. Tem uma passagem na Bíblia que diz que... você fala muito, Everaldo, que orar pelos inimigos, uma coisa assim, esqueci. É fácil a gente orar pelas pessoas que nos amam. Difícil é orar pelos nossos inimigos. Abençoar os nossos inimigos. E aqui Jesus mostra a sua simplicidade, a sua humildade. O servo, porque as nossas lutas não é contra carne nem sangue, as nossas lutas são espirituais. O seu inimigo não é o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, mas é aquele que nos odeia, Satanás. É interessante, eu estava conversando com o bispo, a respeito, lá do começo, quando eu falo sobre a queda, sobre o início da insatisfação. Existe uma linha de pensamento de filósofos, né? Teólogos, que diz que um dos motivos da queda de Satanás é porque ele ficou sabendo que Deus iria criar o homem à sua imagem e semelhança. E isso revoltou, ele ficou bolado. Boladão. Eu falei: o quê? Eu vou ser acima de Deus. Que é isso? Eu que sou o cara. Eu sou o querubim da guarda. Eu vivo entre as pedras preciosas. Quem vai ser esse humano aí? Quem vai ser você aí? E aí ele engana. Espírito de engano. Espírito de insatisfação. Espírito de insatisfação. Lembre-se que isso nos afasta da presença de Deus. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Querido, lembra disso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu irmão. Mas a nossa luta é contra o mundo espiritual. Não se engane. O diabo, ele odeia as nossas vidas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Se estiver na minha reta, eu passo por cima. Eu estou com muita raiva dele.
Amém? Quem nessa noite quer tirar esse coração ingrato e colocar um coração grato, aprender a ter um coração grato? Quero que você fique de pé comigo em nome de Jesus. Queridos, pare de murmurar. Fala para o irmão que está do seu lado, para de murmurar. Para de murmurar. Fala mais alto, para de murmurar. Agradeça, glorifica a Deus por aquilo que você tem. Amém? Agradeça. Talvez você não tenha. O apóstolo Paulo fala que ele sabe viver tanto na abundância quanto na escassez. Querido, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Tira os olhos das coisas naturais e olha para o Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Tira os seus olhos das coisas naturais. Quando nós partirmos, em nome de Jesus, quando Jesus voltar, nós não vamos levar nada, nós não vamos levar a nossa casa, a nossa sandália, nem a nossa bolsa nova, nem um sapato a gente vai levar, nem uma roupa, nem um Sharp, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui, a nossa morada não é aqui. Deus está fazendo um avivamento. Querido, acorda, Deus está fazendo um avivamento. Coloca os seus olhos no Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, mas o seu coração não pode estar nessas coisas do mundo, mas tem que estar no Senhor. Eu quero que você possa fechar os seus olhos. O povo de Israel ficou 40 anos peregrinando por ter um coração ingrato, por ter um coração insatisfeito, que murmurava. E eu quero que você que tenha esse coração, talvez você percebe, através dessa palavra, que você tem um coração ingrato, que você tem reclamado. Como eu falei, eu nem percebi que eu estava murmurando. Eu queria estar na praia, mas eu tinha que ir no mercado. Todos nós, certo momento, nós vamos reclamar. Mas que eu e você possamos estar atentos à voz do Espírito Santo e reverter isso, porque quando isso acontece, é o diabo soprando nos nossos ouvidos. Mas eu quero declarar sobre as nossas vidas, o Senhor quebrando todo intento maligno, todo aquilo que possa vir nas nossas mentes, todo espírito de engano, em nome de Jesus. Todo espírito de manipulação nas nossas mentes, em nome de Jesus. Que eu e você possamos ter um coração grato. O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei eu ao Senhor? Você pode repetir comigo? O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Lembre-se, grato ou ingrato, Deus hoje coloca nas nossas vidas. Hoje nós temos o entendimento. Lembre-se, quando você foi ingrato, quem é que está falando com você? Lembre-se que ele tem ódio de você, o nosso inimigo. Não é assim que Deus disse? Dúvida.
Você que percebe que você tem um coração ingrato, ou como eu hoje, ou ontem, ou esses dias, reclamou, talvez reclamou com Deus, talvez tenha reclamado. Eu quero que você peça perdão para Deus agora. Peça perdão a Deus. Deus, eu quero pedir perdão por eu estar reclamando, por eu estar murmurando, por eu estar, ó Deus, tendo um coração ingrato. Querido, peça perdão para Ele agora, para que você não fique 40 anos no deserto, ou o tempo que for no deserto. Deus quer te tirar desse deserto. Peça perdão a Deus agora. Reconcilie-se com Ele agora. Aleluia. Nós nos arrependemos, ó Deus. Nos ensina, Pai, a ter um coração grato a Ti. Como a Tua palavra nos diz, o que nós daremos a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, pelo Teu derramado, Teu Espírito nas nossas vidas, pela nossa família, ó Pai. Ó querido, levante as suas mãos, levante a sua voz e comece a agradecer a Deus. Agradece a Deus pela sua família. Agradece a Deus pela sua casa. Agradece a Deus porque você está andando. Agradece a Deus porque você está respirando. Agradece ao Senhor porque você tem roupa, você tem sapato, você tem a vida eterna. Agradeça ao Senhor. Nós temos livre acesso ao Pai. Agradeça a Ele neste momento. Oh Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos pela Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por esse encontro Betel, aonde nós somos renovadas, aonde muitas pessoas, ó Deus, houve um recomeço. Agradecemos por cada palavra, por cada ministração. Agradecemos, ó Pai, pelo culto de hoje, pela Tua doce presença neste lugar, pelo Teu derramado Teu Espírito. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu antes da formação do mundo, e nos elegeu e nos predestinou. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluia.